Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo. Nossa, problemas de casa de papel. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula, a mais uma masterclass. Você que está vendo pelo YouTube, eu te convido a conhecer o nosso Instagram, vai estar aqui na tela para você me seguir lá e ver as lives ao vivo, as aulas que eu dou aqui, beleza? Então tamo junto e bora destrinchar hoje sobre método de produtividade. Deixa eu colocar aqui o que vamos falar hoje. Método de produtividade. Seja bem-vinda, Luana. Método de produtividade. Vamos colocar, vamos pincelar. Fala, Rony, seja bem-vindo, meu velho. Fixar comentário. Estou falando espanhol porque eu vi Casa de Papel. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sérgio entrou. Pessoal, vamos lá. Vamos para mais uma aulinha. Bora falar sobre método de produtividade hoje. Vamos destrinchar este assunto. Fazer até umas anotações aqui. Isso aí, Rony, faz umas anotações aí que a gente vai destrinchar esse assunto. Hoje, que horas são? Já 8h27, deve estar chegando aí os comentários. Beleza, pessoal? Vamos embora. Se eu tossir, pessoal, durante a live, se eu ficar... É porque eu tô com muita dor na garganta ainda, beleza? Então pode ser que eu fique tossindo aí durante a live, mas o que importa é o conteúdo para vocês, tá bom? Espero que agregue bastante. O meu intuito com essa aula de hoje é com que vocês aprendam de uma vez por todas a importância de se ter um método, de se ter um framework, de se ter um passo a passo, uma receitinha de bolo aí para vocês produzirem mais, beleza? Então eu vou dar 2 minutos e se possivelmente durante a live eu vou pegar outras pastilhas aqui, tá? Porque tá muito foda a minha garganta. Fala, Karine, boa noite, seja bem-vinda. Salve, Diegão, bora, vamos lá. Gente, papel e caneta na mão. Talvez vocês vão ter que anotar algumas coisas aí desta aulinha que vai ajudar muito, muito vocês, tá bom? A Anitta entrou também. Vamos dar mais 1 minutinho para a gente começar. Então recomendo que você pegue aí a sua água. Eu já estou com a minha aqui para dar uma ajudada na garganta, porque a garganta está foda hoje, está complexa, tá bom? Tema de hoje, método de produtividade. É um tema que eu gosto bastante de falar. Inclusive, eu estava mexendo no meu método hoje. Hoje eu estava trabalhando em cima do meu método que eu estou alterando. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Mandam aqui através dos comentários, manda um joinha, manda uma mãozinha, manda qualquer coisa, só para mim saber que a gente já vai começar. E se quiser, ó, tem um aviãozinho aqui, tem um compartilhar, manda para alguém que quer ajudar a ser produtivo também, tá? Bora, vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos destrinchar. Que nem eu falei já lá no começo, tá? Pra quem não viu. Se eu tiver tossindo durante a live, é porque eu realmente tô com muita dor de garganta, mas promessa é dívida, a aula toda semana tá aqui, é sagrado, a gente tem um compromisso aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre método de produtividade. É uma coisa, é um assunto aí que há muitas controvérsias. É um assunto mais técnico, é um assunto mais prático. As últimas lives... Fala, Robert, professor Robert. Salve. É um assunto mais prático, né? Nas últimas lives, nas últimas aulas, a gente se aprofundou em alguns assuntos mais profundos, assuntos mais abstratos, assuntos que não tem tanto... Não é que não tem tanta aplicabilidade prática, até tem, mas é mais difícil de chegar na prática. Já esse assunto de método, cara, ele é bem prático, ele é bem mão na massa. Inclusive, a hora que eu estava preparando essa aula, eu sempre tenho alguns roteirinhos aqui com os tópicos que eu vou falar para mim não me perder, né? Eu percebi que a gente vai ter 2 partes desta live, tá? A gente vai ter essa daqui que eu vou dar um overview, já vou falar sobre alguns aplicativos, sobre alguns métodos, mas eu quero fazer uma live especial onde eu vou destrinchar o meu método. Onde eu dou lá no meu curso, que é pago, onde tem meus alunos, eu vou dar de graça para quem estiver aqui comigo na aula e eu vou ensinar o passo a passo.
é um pouco mais complexo, então não consigo fazer tudo isso hoje, tá? Então vai ter uma aula onde eu vou ensinar o meu método, mas você precisa ter o que eu vou te falar hoje para entender a minha aula, beleza? Minha voz está um pouco falhando. Então prestem muita atenção na aula de hoje, que ela tá bem legal, já para dar uma introduzida só com o que eu vou te falar hoje. Você já vai começar a ter várias sacadas para produzir muito mais ao longo do seu dia aí, beleza? Pessoal, passo zero para a gente começar, que eu preciso deixar muito claro para vocês, tá? Eu sou um grande defensor que método de produtividade sem os passos anteriores, que eu já vou falar quais são, não serve de praticamente nada. Então, se você não parar e entender que método, ferramenta, aplicativo, enfim, todas essas receitinhas de bolo que a gente vê aí nos blogs e tal, elas até funcionam por um tempo se você aplicar sem ter sem ter um background, sem ter o fundamento da coisa, né? Mesma coisa quando você vai construir uma casa. A primeira coisa que você tem que fazer é os alicerces, a base. Você tem que estar num terreno sólido, ou seja, tem que cuidar de um ponto básico antes, que eu já venho destrinchando ao longo das aulas. Então, se você não está ciente, você não pode ficar de fora, né, das aulas. Eu venho falando desses pontos para dar mais embasamento quando eu falar de algo mais prático. Então não entendam mal que eu vou aqui defender que método de produtividade, aplicativo, esse monte de coisa é o que vai fazer a diferença, só isso na sua vida. Não, até vai por um certo momento, mas se você não cuidar, né, do que vem antes, né, do embasamento, sabe, básico, você não vai conseguir. E o que é isso, então, que tem que vir antes, né, de eu começar a usar o método, aplicativo e blá blá blá? É aquilo que a gente sempre vem falando, autoconhecimento. Você tem que cuidar da forma como você enxerga o mundo, você tem que cuidar da sua maturidade, exatamente, você tem que ser uma pessoa madura. Você tem que cuidar, você tem que ter bons hábitos para sustentar que o método funcione, ou seja, tem uma série de coisas que parecem ser mais teóricas que precisam vir antes, Não é só um método que vai fazer com que você seja produtivo. Tudo começa aqui. E por que eu falo isso? Tem pessoas que eu conheço que não possuem método de produtividade, não usam método nenhum, né? Eu já vou falar quais são os nomes dos mais conhecidos. E são pessoas extremamente produtivas, extremamente. São pessoas que fazem acontecer, que pegam e colocam a mão na massa e tipo, não tem mimimi, beleza? Então, entendido isso, bora começar o nosso conteúdo aqui, tá? Só para não ficar isso daí muito vago para vocês, tá? E uma pergunta que sempre me mandam, sempre não, mas já me mandaram várias vezes aqui nas caixinhas, tá, nos boxes. Pessoal, tiver dúvida, pode mandando aqui, depois eu volto, tá? Hugo, eu consigo ser produtivo sem um método de produtividade? Eu recebi, acho que faz uns 2 dias, essa pergunta, e eu nem cheguei a responder ela, não deu tempo. A resposta é sim, você consegue ser produtivo, que nem eu acabei de falar. Existem pessoas que conseguem naturalmente, são pessoas fazedoras, são pessoas que colocam a mão na massa com muito mais facilidade do que a grande maioria das pessoas, e elas conseguem produzir. Só que, se elas usassem um método, elas seriam muito mais produtivas. Esse é o ponto chave, esse é o ponto básico. Então assim, você consegue sim ser produtivo. Eu fui durante muito tempo produtivo, eu sou naturalmente um fazedor. Tá? Isso daí é da minha natureza, eu sou meu perfil comportamental é de já fazer a coisa, colocar a mão na massa, eu planejo, não é que eu planejo menos, mas eu não fico pensando muito, quando tem que executar eu vou lá e faço, mas com o método eu potencializei isso. Então o método, ele é um potencializador disso, para você transformar essas coisas de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais, onde você economiza muito mais energia para fazer acontecer, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aonde se encaixa um método, né? A receita de um bolo. Às vezes as pessoas sabem, quando a gente está aprendendo a fazer um bolo, a gente precisa da receita, precisa do passo a passo, primeiro o ovo, depois a farinha, depois o fermento, depois aquilo. Quando a gente não está com aquela receita, pelo menos no começo, a gente se perde, a gente tende a errar. O método é para isso, ele amarra o processo e faz com que as coisas fluam de uma maneira muito mais prática, né? Muito mais fácil. Então aí a gente já linka e você deve estar se perguntando, então o porquê, né, de ter um método? Por causa disso, ele vai te dar um passo a passo.
ele vai deixar as coisas muito mais no piloto automático, né? A forma como você trabalha no dia a dia. Eu pergunto hoje para as pessoas, quando eu faço mentoria, qual que é a forma que você se organiza? Qual que é a forma que você trabalha com as suas pendências, com as suas entregas, com os seus projetos? As pessoas, elas não sabem. Elas literalmente só reagem. Só reagem. Vai vindo demanda, e a pessoa vai reagindo, ela vai fazendo, ela vai colocando na frente. Ela só vai fazendo. Infelizmente, tem uma coisa que quando você tem um método, quando você não tem um método, você não tem, que é um histórico do que você está fazendo, um histórico do progresso. Então, por exemplo, hoje o meu método, eu tenho algumas ferramentas básicas, como por exemplo, um dashboard, onde eu tenho lá os meus projetos, eu uso um caderno, eu uso o meu Evernote, eu uso o Trello. Tudo que eu vou fazendo, eu vou deixando documentado. Então, se eu quiser falar, o que eu fiz tal época, né? Como que está o meu andamento, como estão minhas entregas, tem lá tudo em histórico. Isso já linka a um outro benefício de você usar um método. Você consegue mensurar o seu progresso. Porque às vezes as pessoas têm aquela ilusão, né? Pô, eu não estou progredindo. Muita gente me fala isso, eu sinto que eu estou estagnado, eu sinto que eu estou parado. Cara, na verdade, a pessoa está até progredindo, só que ela não consegue ver isso. Ela não está documentado, não está no dashboard, não está ali ela vendo as coisas acontecerem, mesmo que são pequenas, mas estão em movimento. Ela não tem isso. Então ela tem a sensação que tipo, a vida dela está parada, que ela não está progredindo em nada, que ela está simplesmente se sabotando. Na verdade, está acontecendo, tá? Então, são N os benefícios de usar um método. Beleza? Vocês entenderam, pessoal, essa parte? A importância de usar um método? De ter um método de produtividade, ter um método de organização, ter um método para você saber lidar com demandas, enfim, com tarefas, com pendências, com grandes projetos. Faz sentido isso para vocês? Manda só um joinha para ver se vocês estão comigo, se vocês não estão dormindo aí, né? E sem contar que uma coisa que o método ele traz bastante pra gente, a organização. O método ele transforma as coisas, deixa as coisas muito no seu devido lugar, né? Então daqui a pouco eu vou falar como eu uso o meu hoje, tipo, que eu sei, certa coisa que eu preciso achar tá ali naquele ponto, outra coisa que eu preciso revisar tá naquele outro ponto. Então deixa as coisas muito mais organizadas, tá? Eu sei que a grande maioria das pessoas tem uma certa resistência quando fala método. Vai ficar as coisas muito blocadas, vão ficar as coisas muito sistematizadas, vai perder o meu fluxo, vai perder a minha criatividade. Mano, um monte de falácia, um monte de desculpa esfarrapada que não tem nada a ver com nada, tá? Se você pegar um bom método e saber adaptar, tipo, ele vai fluir bem, tá? Inclusive, quando eu comecei lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu comecei a testar vários métodos de produtividade, eu lembro que eu comecei com um dos métodos mais burocráticos que existem, que é o GTD, o Getting Things Done, que é do Léo não é do Léo Babauta, é do David Allen. Do Léo Babauta é o ZTD. Cara, lá atrás eu comecei com esse, comprei o livro e tal, apliquei. Cara, que método difícil. Eu lembro que eu demandava mais energia para alimentar o método, para alimentar um monte de coisa que eu tinha que ficar lá organizando, movendo, fazendo, do que aplicando, né? Do que trabalhando, do que executando. Ou seja, o método estava mais onerando a minha vida, eu passava mais tempo alimentando as etiquetas, as tags, aquele monte de coisa, as caixas de entrada e tal, do que realmente produzindo. Então eu acredito que a grande maioria das pessoas passam por essa dificuldade de não conseguir gerenciar esse monte de funções que tem um método. Mas eu acredito que a base de tudo é a gente adaptar. Não dá pra você pegar qualquer método que exista hoje, eu vou falar alguns mais pra frente, cara, e adaptar pra sua realidade. E foi o que eu vim fazendo, né? Eu comecei lá atrás com o ZTD, não me adaptei, aí eu achei a versão mais light do GTD, que é o ZTD, que é o Zen Things Done. Apliquei, usei, se eu não me engano, durante 1 ano quase, eu gostava pra caramba, mas eu ainda achava muito burocrática, tinha muitos passos, tinha muitas coisas que precisavam ser feitas. E aí foi quando eu decidi, falei, cara, eu vou começar a criar o meu métodozinho de organização, de gerenciamento de projeto, de gerenciamento de demandas, e foi na época que eu comecei a fazer muitos cursos de produtividade. Deixa eu só zerar essa câmera aqui.
Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo. Nossa, problemas de Casa de Papel. Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula, a mais uma masterclass. Você que está vendo pelo YouTube, eu te convido a conhecer o nosso Instagram, vai estar aqui na tela para você me seguir lá e ver as lives ao vivo, as aulas que eu dou aqui, beleza? Então tamo junto e bora destrinchar hoje sobre método de produtividade. Deixa eu colocar aqui o que vamos falar hoje. Método de produtividade. Seja bem-vinda, Luana. Método de produtividade. Vamos colocar, vamos pincelar. Fala, Rony, seja bem-vindo, meu velho. Fixar comentário. Estou falando espanhol porque eu vi Casa de Papel. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sérgio entrou. Pessoal, vamos lá. Vamos para mais uma aulinha. Bora falar sobre método de produtividade hoje. Vamos destrinchar este assunto. Fazer até umas anotações aqui. Isso aí, Rony, faz umas anotações aí que a gente vai destrinchar esse assunto. Hoje, que horas são? Já 8h27, deve estar chegando aí os comentários. Beleza, pessoal? Vamos embora. Se eu tossir, pessoal, durante a live, se eu ficar... É que eu tô com muita dor na garganta ainda, beleza? Então pode ser que eu fique tossindo aí durante a live, mas o que importa é o conteúdo para vocês, tá bom? Espero que agregue bastante. O meu intuito com essa aula de hoje é com que vocês aprendam de uma vez por todas a importância de se ter um método, de se ter um framework, de se ter um passo a passo, uma receitinha de bolo aí para vocês produzirem mais, beleza? Então eu vou dar 2 minutos e se possivelmente durante a live eu vou pegar outras pastilhas aqui, tá? Porque tá muito foda a minha garganta. Fala Karine, boa noite, seja bem-vinda. Salve Diegão, bora, vamos lá. Gente, papel e caneta na mão. Talvez vocês vão ter que anotar algumas coisas aí desta aulinha que vai ajudar muito, muito vocês, tá bom? A Anitta entrou também. Vamos dar mais 1 minutinho para a gente começar. Então recomendo que você pegue aí a sua água. Eu já estou com a minha aqui para dar uma ajudada na garganta, porque a garganta está foda hoje, está complexa, tá bom? Tema de hoje, método de produtividade. É um tema que eu gosto bastante de falar. Inclusive estava mexendo no meu método hoje. Hoje eu estava trabalhando em cima do meu método que eu estou alterando. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Mandam aqui através dos comentários, manda um joinha, manda uma mãozinha, manda qualquer coisa, só para mim saber que a gente já vai começar. E se quiser, ó, tem um aviãozinho aqui, tem um compartilhar, manda para alguém que quer ajudar a ser produtivo também, tá? Bora, vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos destrinchar. Que nem eu falei já lá no começo, tá? Pra quem não viu. Se eu tiver tossindo durante a live, é porque eu realmente tô com muita dor de garganta, mas promessa é dívida, a aula toda semana tá aqui, é sagrado, a gente tem um compromisso aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre método de produtividade. É uma coisa, é um assunto aí que há muitas controvérsias, é um assunto mais técnico, é um assunto mais prático. As últimas lives, fala Robert, professor Robert, salve. É um assunto mais prático, né? Nas últimas lives, nas últimas aulas, a gente se aprofundou em alguns assuntos mais profundos, assuntos mais abstratos, assuntos que não tem tanto... Não é que não tem tanta aplicabilidade prática, até tem, mas é mais difícil de chegar na prática. Já esse assunto de método, cara, ele é bem prático, ele é bem mão na massa. Inclusive, a hora que eu estava preparando essa aula, eu sempre tenho alguns roteirinhos aqui com os tópicos que eu vou falar para mim não me perder, né? Eu percebi que a gente vai ter 2 partes desta live, tá? A gente vai ter essa daqui que eu vou dar um overview, já vou falar sobre alguns aplicativos, sobre alguns métodos, mas eu quero fazer uma live especial onde eu vou destrinchar o meu método. Onde eu dou lá no meu curso, que é pago, onde tem meus alunos, eu vou dar de graça para quem estiver aqui comigo na aula, e eu vou ensinar o passo a passo.
é um pouco mais complexo, então não consigo fazer tudo isso hoje, tá? Então vai ter uma aula onde eu vou ensinar o meu método, mas você precisa ter o que eu vou te falar hoje para entender a minha aula, beleza? Minha voz está um pouco falhando. Então prestem muito atenção na aula de hoje, que ela tá bem legal, já para dar uma introduzida só com o que eu vou te falar hoje. Você já vai começar a ter várias sacadas para produzir muito mais ao longo do seu dia aí, beleza? Pessoal, passo zero para a gente começar, que eu preciso deixar muito claro para vocês, tá? Eu sou um grande defensor que método de produtividade sem os passos anteriores, que eu já vou falar quais são, não serve de praticamente nada. Então, se você não parar e entender que método, ferramenta, aplicativo, enfim, todas essas receitinhas de bolo que a gente vê aí nos blogs e tal, elas até funcionam por um tempo se você aplicar sem ter, sem ter um background, sem ter o fundamento da coisa, né? Mesma coisa quando você vai construir uma casa. A primeira coisa que você tem que fazer é os alicerces, a base, você tem que estar num terreno sólido, ou seja, tem que cuidar de um ponto básico antes, que eu já venho trinchando ao longo das aulas. Então, se você não está ciente, você não pode ficar de fora, né, das aulas. Eu venho falando desses pontos para dar mais embasamento quando eu falar de algo mais prático. Então não entendam mal que eu vou aqui defender que método de produtividade, aplicativo, esse monte de coisa é o que vai fazer a diferença, só isso na sua vida. Não, até vai por um certo momento, mas se você não cuidar, né, do que vem antes, né, do embasamento, sabe, básico, você não vai conseguir. E o que é isso, então, que tem que vir antes, né, de eu começar a usar um método, aplicativo e blá blá blá? É aquilo que a gente sempre vem falando, autoconhecimento, você tem que cuidar da forma como você enxerga o mundo, você tem que cuidar da sua maturidade, exatamente, você tem que ser uma pessoa madura. Você tem que cuidar, você tem que ter bons hábitos para sustentar que o método funcione, ou seja, tem uma série de coisas que parecem ser mais teóricas que precisam vir antes. Não é só um método que vai fazer com que você seja produtivo. Tudo começa aqui. E por que eu falo isso? Tem pessoas que eu conheço que não possuem método de produtividade, não usam método nenhum, né? Eu já vou falar quais são os nomes dos mais conhecidos. E são pessoas extremamente produtivas, extremamente. São pessoas que fazem acontecer, que pegam e colocam a mão na massa e tipo, não tem mimimi, beleza? Então, entendido isso, bora começar o nosso conteúdo aqui, tá? Só pra não ficar isso daí muito vago pra vocês, tá? E uma pergunta que sempre me mandam, sempre não, mas já me mandaram várias vezes aqui nas caixinhas, tá, nos boxes. Pessoal, tiver dúvida, pode mandando aqui, depois eu volto, tá? Hugo, eu consigo ser produtivo sem um método de produtividade? Eu recebi, acho que faz uns 2 dias, essa pergunta, e eu nem cheguei a responder ela, não deu tempo. A resposta é sim, você consegue ser produtivo, que nem eu acabei de falar. Existem pessoas que conseguem naturalmente, são pessoas fazedoras, são pessoas que colocam a mão na massa com muito mais facilidade do que a grande maioria das pessoas, e elas conseguem produzir. Só que, se elas usassem um método, elas seriam muito mais produtivas. Esse é o ponto chave, esse é o ponto básico. Então assim, você consegue sim ser produtivo. Eu fui durante muito tempo produtivo, eu sou naturalmente um fazedor. Tá? Isso daí é da minha natureza, eu sou meu perfil comportamental é de já fazer a coisa, colocar a mão na massa, eu planejo, não é que eu planejo menos, mas eu não fico pensando muito, quando tem que executar eu vou lá e faço, mas com o método eu potencializei isso. Então o método, ele é um potencializador disso, para você transformar essas coisas de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais, onde você economiza muito mais energia para fazer acontecer, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aonde se encaixa um método, né? A receita de um bolo. Às vezes as pessoas sabem, quando a gente está aprendendo a fazer um bolo, a gente precisa da receita ali, precisa do passo a passo, primeiro o ovo, depois a farinha, depois o fermento, depois aquilo. Quando a gente não está com aquela receita, pelo menos no começo, a gente se perde, a gente tende a errar. O método é para isso, ele amarra o processo e faz com que as coisas fluam de uma maneira muito mais prática, né? Muito mais fácil. Então aí a gente já linka e você deve estar se perguntando, então o porquê, né, de ter um método? Por causa disso. Ele vai te dar um passo a passo,
Ele vai deixar as coisas muito mais no piloto automático, né? A forma como você trabalha no dia a dia. Eu pergunto hoje para as pessoas, quando eu faço mentoria, qual que é a forma que você se organiza? Qual que é a forma que você trabalha com as suas pendências, com as suas entregas, com os seus projetos? As pessoas, elas não sabem. Elas literalmente só reagem. Só reagem. Vai vindo demanda, e a pessoa vai reagindo, ela vai fazendo, ela vai colocando na frente. Ela só vai fazendo. Infelizmente, tem uma coisa que quando você tem um método, quando você não tem um método, você não tem, que é um histórico do que você está fazendo, um histórico do progresso. Então, por exemplo, hoje o meu método, eu tenho algumas ferramentas básicas, como por exemplo, um dashboard, onde eu tenho lá os meus projetos, eu uso um caderno, eu uso o Evernote, eu uso o Trello. Tudo que eu vou fazendo, eu vou deixando documentado. Então, se eu quiser falar, o que eu fiz tal época, né? Como que está o meu andamento, como estão minhas entregas, tem lá tudo em histórico. Isso já linka a um outro benefício de você usar um método. Você consegue mensurar o seu progresso. Porque às vezes as pessoas têm aquela ilusão, né? Pô, eu não estou progredindo. Muita gente me fala isso, eu sinto que eu estou estagnado, eu sinto que eu estou parado. Cara, na verdade, a pessoa está até progredindo, só que ela não consegue ver isso. Ela não está documentado, não está no dashboard, não está ali ela vendo as coisas acontecerem, mesmo que são pequenas, mas estão em movimento. Ela não tem isso. Então ela tem a sensação que tipo, a vida dela está parada, que ela não está progredindo em nada, que ela está simplesmente se sabotando. Na verdade, está acontecendo, tá? Então, são N os benefícios de usar um método. Beleza? Vocês entenderam, pessoal, essa parte? A importância de usar um método? De ter um método de produtividade, ter um método de organização, ter um método para você saber lidar com demandas, com tarefas, com pendências, com grandes projetos. Faz sentido isso para vocês? Manda só um joinha para ver se vocês estão comigo, se vocês não estão dormindo aí, né? E sem contar que uma coisa que o método ele traz bastante pra gente, a organização. O método ele transforma as coisas, deixa as coisas muito no seu devido lugar, né? Então daqui a pouco eu vou falar como eu uso o meu hoje, tipo, que eu sei, certa coisa que eu preciso achar tá ali naquele ponto, outra coisa que eu preciso revisar tá naquele outro ponto. Então deixa as coisas muito mais organizadas, tá? Eu sei que a grande maioria das pessoas tem uma certa resistência quando fala método. Vai ficar as coisas muito blocadas, vão ficar as coisas muito sistematizadas, vai perder o meu fluxo, vai perder a minha criatividade. Mano, um monte de falácia, um monte de desculpa esfarrapada que não tem nada a ver com nada, tá? Se você pegar um bom método e saber adaptar, tipo, ele vai fluir bem, tá? Inclusive, quando eu comecei lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu comecei a testar vários métodos de produtividade, eu lembro que eu comecei com um dos métodos mais burocráticos que existem, que é o GTD, o Getting Things Done, que é uma porra do Léo Babauta, não é do Léo Babauta, é do David Allen. Do Léo Babauta é o ZTD. Cara, lá atrás eu comecei com esse, comprei o livro e tal, apliquei. Cara, que método difícil. Eu lembro que eu demandava mais energia para alimentar o método, para alimentar um monte de coisa que eu tinha que ficar lá organizando, movendo, fazendo, do que aplicando, né? Do que trabalhando, do que executando. Ou seja, o método ele estava mais onerando a minha vida, eu passava mais tempo alimentando as etiquetas, as tags, aquele monte de coisa, as caixas de entrada e tal, do que realmente produzindo. Então eu acredito que a grande maioria das pessoas passam por essa dificuldade de não conseguir gerenciar esse monte de funções que tem um método. Mas eu acredito que a base de tudo é a gente adaptar. Não dá pra você pegar qualquer método que exista hoje, eu vou falar alguns mais pra frente, cara, e adaptar pra sua realidade. E foi o que eu vim fazendo, né? Eu comecei lá atrás com o ZTD, não me adaptei, aí eu achei a versão mais light do GTD, que é o ZTD, que é o Zen Things Done. Apliquei, usei, se eu não me engano, durante 1 ano quase, eu gostava pra caramba, mas eu ainda achava muito burocrática, tinha muitos passos, tinha muitas coisas que precisavam ser feitas. E aí foi quando eu decidi, falei, cara, eu vou começar a criar o meu métodozinho de organização, de gerenciamento de projeto, de gerenciamento de demandas, e foi na época que eu comecei a fazer muitos cursos de produtividade. Deixa eu só zerar essa câmera aqui. Então, se você não tem, você deveria ter.
E isso daqui já vai te ajudar bastante. Lembrando que aí nas próximas aulas, eu vou pegar o meu método, vou pegar o GTD, o ZTD, aí eu vou destrinchar elas. Mas só com isso aqui que eu vou te passar agora, pum, já vai mudar bastante. Um básico, um beabá aqui de um método, tá? O método, ele vai te ajudar a você fazer um acompanhamento. Minha internet tá péssima. Putz, Nai, sério, que pena. Vai ouvindo aí pelo menos. Essa parte é importante, tá, Nai? Você vai gostar. Vamos lá. Um ponto muito importante de um método, cara, é você conseguir gerenciar as tarefas, as metas e tal. Então, o primeiro ponto, você vai ter que ter um lugar onde você vai armazenar suas metas. Ponto de partida básico. Suas metas, Então, por exemplo, eu gosto de armazenar no Evernote. Eu tenho um Evernote, eu criei um caderninho lá, tá? É um aplicativo onde eu tenho todas as minhas metas, tá? Anota aí. Agora é passo a passo. Anota, presta atenção, isso é muito importante. Muito, muito importante. Então, ter um lugar onde você vai armazenar as suas metas, seus projetos, seja um TCC, seja a aquisição de mais clientes, seja abrir minha lojinha, seja qualquer coisa, cara. Qualquer coisa você tem que colocar lá. Aí você destrincha lá a sua meta. Então, eu recomendo sempre que você não tenha mais de 3 metas, que são as metas principais. Embaixo de cada uma das metas, você vai destrinchar um roadmap. É aí que está a magia da coisa, né? Olha que palavrinha bonita, né? Roadmap, né? É onde você vai pegar o passo a passo para chegar até a conquista daquela meta. Ah, mas eu não sei tudo que eu tenho que fazer. Beleza, descarrega o que você acha que tem que fazer. Por exemplo, escrever um livro, o que você tem que fazer? Ah, tem que estudar isso, tem que entrar em contato com a editora, tem que escrever o prefácio, tem que entrar em contato com o parceiro, enfim. Faz o roadmap embaixo da meta, beleza? E deixa lá no lugarzinho guardado, armazenado. No meu caso é o Evernote, pode ser um caderno, pode ser um quadro, mas precisa ser um lugar fora da sua cabeça, tá? Ah, eu tenho a minha meta aqui na minha cabeça, eu penso nela todo dia. Não, isso não vai funcionar. Você tem que colocar num lugar fora para você ter contato com isso. Depois disso, toda semana, na verdade todo mês, tá? Quando a gente escreve essas metas, eu recomendo que você faça metas de curto, médio prazo, não sei se 12 meses já é, acho que é curto prazo, tá? De 12 meses, e aí você vai mês a mês fazendo um planejamento mensal, né, para o planejamento para os 30 dias, e depois você vai quebrar esses planejamentos em semanas. Essa é a grande magia. Então, lembra, meta, roadmap, e depois você vai quebrar isso daí em meses. Então, por exemplo, hoje é dia 1º, o Diego estava aqui, antes dessa live, a gente estava fazendo um planejamento do mês, como que vai ser os andamentos, quais vão ser as tarefas, e depois você vai fazer isso em planejamentos semanais. É aí que vão entrar as novas ferramentas, os novos aplicativos. Fala, Ricardo. O Milton sempre chega atrasado. Milton. Essa aula você ia gostar, viu, Milton? Então, aí você vai começar a fazer os planejamentos semanais. É aí que está a magia da coisa. A coisa está na semana. Esse ciclo de 7 dias. Né? Uma coisa que perguntam muito, Hugo, eu planejo o dia, planejo 3 dias, planejo 7 dias. Cara, a magia acontece com 7 dias. Quando você todo domingo tem o hábito de criar lá, de sentar um dia na cadeira e tirar 20 minutinhos para você planejar a sua semana, cara, só com essa rotina, só com esse hábito você vai ganhar ali no seu dia a dia, ao longo da semana, muitas horas. Muitas horas. Então eu todo domingo, eu olho lá quais são os meus planos pro mês. Né? Tenho lá o meu roadmap, né? Com as 3 metas, com o roadmapzinho. Aí eu olho o que eu vou fazer nesse mês. Já destrincho lá. Aí na primeira semana, no domingo, eu sento e olho o que eu vou fazer nesse primeiro ciclo de 7 dias desse montante desse mês, do que eu estabeleci pro meu mês. E aí eu destrincho. Aí eu pego lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu planejo os meus dias. O que eu preciso conquistar? O que eu preciso fazer? Quais são as minhas tarefas? Aí também tá um pulo do gato, tá, viu? Gente, não coloque muitas tarefas por dia. Eu vejo gente que tá tentando aplicar um método e a pessoa coloca lá, tipo, 15 tarefas por dia, 12, 8. Não, cara, porra, coloca coisas mais que vão te fazer andar, que são específicas, que são, sabe, que te levam mesmo pro caminho que você quer chegar. Aí a pessoa coloca coisinha muito boba, sabe, tipo, sabe, coisas que não tem relevância, colocar o lixo pra fora, lavar a louça. Cara, não é
nisso que eu tô falando, essas coisas elas devem acontecer já no piloto automático. O método, ele é muito mais para fazer projetos, metas, objetivos saírem do papel. Então você colocar lá, minha lista de tarefas hoje é tirar o lixo, descongelar a carne, fazer a janta, cortar as unhas, porra, velho, não é nesse sentido que o método vai te ajudar. Por mais que ele vai te lembrar a fazer essas coisas, beleza, muito bom, mas o meu grande objetivo com o método é fazer coisas saírem do papel, beleza? Então você precisa colocar na sua visão coisas que vão te ajudar muito a sair do lugar. Então você vai olhar lá todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tarefas essenciais. Aí você vai aplicar a lei de Pareto, né? Já falei muito da lei de Pareto aqui, por isso que você tem que estar nas aulas. Você vai aplicar a lei de Pareto em cada meta. Essa meta, ela realmente, essa tarefa, na verdade, ela tá linkada com a minha meta maior? Pô, eu acho que tá, então eu deixo ela no meu dia. Essa daqui tá linkada? Pô, acho que tá, então deixa ela no meu dia. Então só para você recapitular, tudo começa com uma big picture, uma grande visão, que é um objetivo grande. Aí você vai quebrar esse objetivo do ano de 12 meses em metas, 3 a 4 metas no máximo, para várias áreas da sua vida, e fica ao seu critério. Essas metas você vai criar em metas menores, que são os milestones, que você vai colocar por mês ao longo desses 12 meses, então vão ser quebradas em 12 etapas, e essas 12 etapas você destrincha ainda mais em ciclos de 7 dias, que é o que você vai entregar no mês. Aí, em cada dia você vai fazer as suas tarefas. Cara, vocês têm noção que só isso daqui, se vocês pegarem isso que eu te falei, esse conceito básico, o como as coisas já ficam diferentes. Então você pega um TCC, você pega emagrecer 10 quilos, você pega tirar um projeto do papel, um projeto online, começar minha loja, qualquer coisa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Pessoal, faz sentido? Responde aqui embaixo pra mim. Só pra mim tomar uma água, porque minha garganta está pegando. Tô com a garganta no fim aqui da linha, minha voz está falhando já. Faz sentido, gente? Porra, velho. Só esse basicão. Só esse basicão já de um método, só te dando isso, não estou falando ainda de ferramenta, não estou falando de aplicativo, não estou falando do passo a passo destrinchado, mas só isso daqui já te dá uma clareza enorme de como que você aplica isso na sua vida, de como que você para de ser um amador e simplesmente falar, eu quero conquistar isso, eu quero subir de cargo na minha empresa, eu quero emagrecer, eu quero fazer tal coisa, tipo, vai fazendo as coisas de forma aleatória, já percebe como muda pra caramba? Umas coisas já tem uma outra visão, tá? Porque você fica muito mais propício a executar. Toda a parte de planejamento, toda a parte de organização, toda a parte de revisão, você já fez. Você fez lá no primeiro dia do mês e todo domingo. São dias sagrados. Pra mim são dias sagrados. Primeiro dia do mês e o domingo, todo domingo. Tiro lá 20, 15 minutos pra mim fazer planejamento semanal, primeiro dia do mês, planejamento do mês. É sagrado, sagrado. Sagrado, sagrado, sagrado. Isso daí me faz, na hora que eu sento para trabalhar, por exemplo, eu vou terminar essa aula aqui, vou desligar o meu celular, vou jantar, eu já sei a outra coisa que eu preciso fazer depois aqui, já tá lá, ó, já tá no meu papelzinho, mas também tava no meu aplicativo, tá? Tava no meu aplicativo. Eu não preciso sentar a bunda na cadeira e ficar pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que tem para mim fazer do meu projeto, das minhas metas, né? Eu falo muito isso com os meus mentorados, alunos. Eles falam, nossa, eu perco muito tempo pensando qual que é o próximo passo, pensando o que eu vou fazer, lógico, né? Pô, não tem um método, não tem uma estrutura. O método, ele tem que te falar o que vai fazer. Isso tem que explodir na sua cara. O seu passo é sentar e executar. Sentar e executar. Sentar e executar. Sentar e executar. Só para dar uma pincelada final, por exemplo, hoje eu faço muito blocos de tempo por contexto. Então, por exemplo, depois que eu terminar aqui, eu vou entrar num bloco de tempo que é de curso, onde eu cuido do meu treinamento. Então eu tenho lá 1 hora dedicada, que vai ser, se não me engano, das 10 às 11 da noite, onde eu vou cuidar do meu treinamento. Então eu estou refazendo o treinamento, estou respondendo aluno, aí eu fico naquele contexto, aquele bloco de tempo, eu só executo essa tarefa. Aí um outro contexto, por exemplo, que eu tenho de mentoria, mentorados. Um outro contexto que eu tenho, criação de conteúdo aqui pro canal, YouTube, Instagram. Cria o conteúdo. Você também já pode pensar contextos da sua vida, né? Ah, pai, quando eu tô com a minha filha. Ah, é a hora de cuidar da saúde, treino, de correr, sei lá, qualquer outra coisa. Então você vai ter blocos de tempo ao longo da sua semana, onde você vai assumir papéis. Tem hora que você está no papel profissional, tem hora que você está no papel de marido, mulher, esposa, namorado, enfim. Você vai entender esses contextos. Beleza?
Pessoal, já tá dando aqui 45 minutos de aula. Espero, que nem eu falei, né? Quando eu tava fazendo a aula, eu pensei, porra, vou precisar quebrar isso aí em mais aulas pra mim começar, pra mim poder entrar mais a fundo. Eu sei que com esse conteúdo, se você anotou e aplicou, amanhã já começar a olhar suas demandas, tarefas de uma maneira diferente, não só ficar reativo, apagando incêndio, e assim que chega uma demanda nova, você fica respondendo, responsivo o tempo todo, bum! Você já entendeu essa live, você entendeu essa aula. Então parar de ficar responsivo às demandas do dia a dia e só meio que indo no fluxo, meio que indo no, né, deixa a vida me levar que as coisas vão acontecendo. E tem gente que acha que tá sendo produtivo assim. A pessoa, ela tá puta do ocupado, tá batendo cabeça, tá dando murro em ponta de faca, não tá saindo do lugar, e ela acha que ela tá ali, porra, fazendo um monte de coisa, porque ela, né, ela termina o dia, ela se sente cansada, porque, porra, ela realmente tá em movimento o tempo todo. Só que ela não tá andando, né? Estar em movimento é diferente de você estar avançando, de você estar progredindo. Então, não queira estar, que nem, cara, é incrível, incrível. Pergunta pra qualquer pessoa, fulano de tal, e aí, como é que você tá? Sabe o que a pessoa vai te responder? Porra, mano, tá mal corrido. Cara, tá corrido pra caramba a minha vida. Cara, todo mundo responde isso. Só que aí você vê, aí você vai encontrar aquela pessoa 3 anos depois. E aí, cara, como é que tá? Porra, tá corrido. E a pessoa tá no mesmo lugar. Ela não progrediu, ela não tirou um projeto do papel, ela não emagreceu, ela não fez nada, ela não, sabe, não criou nada na vida dela. Por quê? Porque ela só tá em movimento, ela não tá evoluindo, ela não tá se movimentando, ela não tá, enfim, progredindo. E isso, o método de produtividade, te ajuda demais a fazer isso. Lembrando que, se você não tem o passo zero, que eu falei no começo da aula, que é o mindset, maturidade, autoconhecimento, se você não entende a dinâmica de um mundo real, habilidades comportamentais, cara, nada disso daí vai funcionar no longo prazo. Você vai colocar um métodozinho para rodar, vai rodar 1, 2, 3 semanas, legal. Você vai se sentir mais produtivo? Vai. Depois vai tudo voltar ao normal. Tenho certeza que tem gente que está me ouvindo aqui agora que já passou por isso. Deu aquele pico de performance, começou o aplicativo novo, baixou lá o Productivity, baixou o Habitbull, baixou o Evernote, baixou o Google Agenda, fez os bloquinhos, tal, pum, passou 2 semanas, a pessoa não estava usando mais porra nenhuma. Por quê? Porque o background, né, a parte mental, o mindset não estava preparado para aplicar um método, beleza? Pessoal, dúvidas, quiser, manda aí, manda aqui embaixo. Eu respondo as dúvidas de vocês. Eu acho que para essa aula de hoje já foram, vai dar 50 minutos. Já destrinchei bastante sobre método. Agora, as próximas aulas não percam, que eu vou pegar os principais ZTD, GTD e o tríade do tempo também, do Neo Tríade. Vou destrinchar esses 3 e principalmente vou destrinchar o meu método, que é uma união desses métodos. Eu quis pegar o melhor de cada método e pegar no meu método, que chamei MPE, Método Produtividade Efetiva, para deixar o mais simples, mais fácil, mais dinâmico possível, onde você, gastando 10 minutinhos da sua semana e uns 3 minutinhos por dia, você já consegue alimentar o método e ver as coisas avançando de uma maneira muito mais efetiva, eficaz, beleza? Pessoal, dúvidas, mandam aí, ou mandem aí. Nossa, minha garganta está doendo muito. Não é fácil falar com dor de garganta durante 45 minutos. Beleza, pessoal? Alguém tem dúvidas? Perguntas? Bom, acredito que as dúvidas vão aparecer mais quando a gente começar a destrinchar cada uma dos métodos, tá? No final dessa aula, então, lá nos meus stories, eu vou deixar o print de cada um dos aplicativos que eu uso e a função de cada um desses aplicativos no meu método, já para vocês já irem baixando, já faz o download, já deixa no seu celular, porque aí na próxima aula eu vou ensinar como usa cada um desses aplicativos, beleza? Então, depois da aula, corre nos meus stories, tira um print da tela, onde eu vou colocar o nome do aplicativo e embaixo uma descrição de como que eu utilizo ele, quais são as funções dele dentro do meu método, para vocês já saberem, beleza? Pessoal, obrigado por quem estava presente. Espero que apliquem isso que eu falei, que de novo, como eu falei nos meus stories ontem, eu acho, o mundo é dos fazedores, dos realizadores e não dos aprendizes. Só vim nas aulas para ficar aprendendo, né, e ficar nessa masturbação mental, não adianta de nada. Beleza? Tamo junto.
e até a próxima aula. Valeu, galera!